Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre medidas de tendência central, eu queria falar hoje um pouco quando a gente tem uma tabela de frequência, né? Vocês sabem que essa situação se torna um pouquinho mais complicado, mas utilizando o Excel vocês vão ver que vai dar para resolver facilmente. Então, vamos começar como na aula inicial, resolvendo um exercício. E esse exercício está disponível na plataforma, foi uma das atividades da atividade online, né, que se encerrou recentemente, dia 26. Então é o seguinte, os dados abaixo referem-se aos números de pessoas que residem em uma amostra de 35 domicílios do bairro Esperança número 1, no primeiro semestre de 2018. Construa a tabela de frequência. Então vamos lá. Para construir a tabela de frequência, é interessante... só um instante, deixa eu só colocar aqui no Excel. Pronto, a gente conseguiu agora. Então, para construir aqui a tabela de frequência, é primeiro interessante saber que a gente tem números discretos, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Então, vamos dividir em 9 classes, fazendo assim vai ficar mais simples para o nosso primeiro exemplo. 1, 2, aí você pode selecionar e puxar o resto até... Opa, passou direto. Até o número 9. Ótimo. Aí agora, você tem que fazer o seguinte, você tem que ver quantos uns estão aparecendo na nossa tabela, né? Porque esses aqui seria o XI. Vamos chamar eles de XI. Vamos colocar direitinho centralizado. Vamos colocar todo mundo centralizado aqui. A gente precisa saber qual é a frequência desses XIs que estão aparecendo, né? Então, existe um comando aqui que você vai fazer o seguinte. Você percebe que dá muito trabalho se você for olhar um por um, né? Quantos uns aparecem aqui? Então, o que você pode fazer? Vamos botar frequência. Você pode utilizar o comando conte, ponto, olha. Aí você vai contar e se para dar uma condição. É conte se. Você seleciona todo mundo, ok? Como você vai repetir isso daqui para os demais dados, então você aperta F4 que ele deixa amarrado, tá ok? Esses cifrões que ele coloca entre as letras é para garantir que a tabela ela não vai mudar. Já eu tiro eles para você ver o que aconteceria. Pronto, aí você bota ponto e vírgula e coloca o critério. Qual é o critério? Que seja 1. Então você clica em cima do 1 e fecha o parênteses. Pronto. Então aqui está dizendo que nesse quadro aqui existem 2 uns, né? Ou seja, ele está aparecendo 2 vezes. Vamos lá. Quantas vezes o 2 aparece? Bom, eu posso pegar e puxar para todo mundo e ok, consegui, olha. Consegui ver quantos 1 aparece, quantos os 2 aparecem. Eu percebo que não aparece nenhum 7. Vamos ver aqui na nossa tabela. Olha. Não está aparecendo nenhum 7, nem 8 também, né? E pronto, a gente conseguiu montar a nossa tabela de frequência. A gente pode fazer um pouquinho mais. Vamos explorar. Olha, eu quero, sei lá, frequência relativa. Ou melhor, vamos frequência relativa. Frequência relativa é simplesmente... Você vai precisar do total, né? Vamos botar aqui o total. O total vai ser o comando soma. Você soma todas as frequências. Pronto. Aqui está dizendo que tem 35, ou seja, se você for olhar nessa tabela, vai ser exatamente o número de termos que tem, são 35. Então a frequência relativa vai ser igual a esse valor dividido pela frequência total, né? É importante colocar também, apertar em F4 para amarrar ele, né? Porque senão fica soltando e vai dar indeterminação.
Então aqui, olha, deu 0,057, você desce até, se você for até o final, ele vai dar o último caso que é 100. E se você colocar frequência relativa percentual, né, nesse caso aqui, é simplesmente a frequência relativa multiplicada por 100. Então vai ser esse vezes 100. Ok? Então a gente teve esse valor. Vamos diminuir um pouquinho as casas decimais para se tornar um pouco mais atrativo. E puxe até o fim. Pronto, olha. Então a gente conseguiu. Desculpa. A gente conseguiu fazer a frequência relativa. Vamos fazer a frequência acumulada aqui também no Excel? Como é que eu consigo fazer isso? Frequência acumulada. Pronto, AC, frequência AC. Você sabe que você vai somando à medida que vai aumentando, não é isso? Você vai andando nos intervalos, não, nas classes, pronto. Então você vai fazer o seguinte, você vai somar aí abre parênteses, da frequência relativa até, não, da frequência não, da frequência até ela mesma. Só que esse primeiro termo ele tem que permanecer constante. Mas se você permanece ele constante, ou seja, você colocar um cifrão entre as letras, ele vai... Nossa, eu cometi um erro, só um instante. Vamos ver aqui. Então você vai ter que somar. É igual a soma dele. Ah, não, pronto, já percebi o erro. Porque eu coloquei ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, eu estou acrescentando uma outra coisa para somar. Então, é 2 pontos para dizer de onde até onde, né? Então, eu coloco soma dele até ele. Então, ele vai somar, pronto, só com ele mesmo. E eu vou colocar o cifrão para garantir que ele não se mova. Perfeito. Agora, só é estender para os outros. Quando eu puxar aqui, pronto. Então, eu fui somando, né, à medida que vai mudando de classe, vai aumentando, né, vai contabilizando os outros valores. E no total a gente tem 35, que é exatamente na classe 9. Se você quiser a frequência percentual acumulada, frequência relativa acumulada percentual. Vamos fazer essa daqui. Então, como é que seria? Você vai pegar a soma, esse valor, ponto, ou melhor, 2 pontos, com ele mesmo. Lembrando de colocar os cifrões aqui. Ok. E puxa. Pronto, deu até os 100%. Então, esses dados vão ser importantes, tá ok? Vamos para um segundo exemplo. Mas antes de ir para o segundo exemplo, deixa eu só mostrar o que aconteceria se eu não tivesse colocado esses cifrões aqui. A gente teria... Aqui, vamos tirar esse cifrão. O valor ele iria se repetir. Olha, ficaria algo meio doido, né? Ele estaria simplesmente repetindo os valores da frequência relativa percentual. Então você vai ter que obrigatoriamente colocar esses cifrões. Ótimo. Vamos agora para um segundo exemplo que ele é um pouquinho mais complexo, porque ele vai trabalhar com... Só um instante. Aqui. Ele vai fazer a gente construir uma tabela de frequência com quantidade de classes relativamente menor. No caso, não vai dar um número inteiro. Olha o seguinte. Na pesquisa da altura dos alunos do curso de Estatística Aplicada à Química da cidade de Angicos,
Os valores registrados foram, a gente tem uma série de valores aqui, né? Construa a tabela de frequência. Não está pedindo na questão, mas eu quero com 5 classes, tá ok? Então vamos tentar resolver aqui, só um instante. Exemplo 2, ótimo. Aqui a gente, antes de iniciar, a gente percebe uma situação, olha. Eu não consigo utilizar o fazer no Excel por causa desses M's, né? Então, como é que eu posso tirar eles? Eu aperto Ctrl L e existe essa condição de substituir, né? Eu vou substituir o M por nada, né? Então, eu coloco para substituir tudo e, como vocês podem perceber, já desapareceu. Essa ferramenta é muito útil, certo? Principalmente quando você tem que transformar pontos em vírgula. Existem muitos softwares em física ou em química que a análise dos dados eles geram em um bloco de nota, e esse bloco de nota vem com pontos, né? Então, uma maneira de você conseguir transformar em vírgula é utilizar esse comando aqui, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a gente quer. A gente quer criar uma tabela de frequência com a quantidade de classes. Eu quero 5 classes. Mas para conseguir fazer uma tabela de frequência, é necessário conseguir descobrir a amplitude, né? Você deve lembrar. Amplitude. Qual é a amplitude? A amplitude vai ser o maior valor da tabela menos o menor. Então, existe um comando que é o seguinte, maior. Maior você pega, e esse comando ele vai escolher o maior valor que está nessa tabela. Só que tem uma coisa, depois de você selecionar a tabela, você bota ponto e vírgula e coloca esse K. Esse K está dizendo assim, qual é a ordem do maior? É o primeiro maior, o segundo maior? Né? Se eu colocar um 1, eu estou dizendo assim, eu quero o primeiro maior número dessa tabela. Pronto, então ele me retornou 1,8. Então, deixa eu ver. Tá, classe, são 5 classes. O maior valor, são 5, maior valor, maior. O menor, existe também um comando menor que é bem parecido. Igual, menor, seleciono toda a matriz, ponto e vírgula, e eu quero o primeiro maior. No caso, o primeiro menor. Agora a gente precisa da amplitude, né? A amplitude vai ser quem? Amplitude. Vai ser a diferença do maior menos o menor. Ok? Deu 0,19. Vamos arredondar e vocês mais tarde eu comento porque é importante arredondar nesse caso. Existe um comando que é deixa eu ver, arredonde. Pronto, arredondar para cima. Você vai arredondar para cima e eu escolho esse valor aqui e eu digo quantas casas decimais eu quero que ele arredonde. Eu quero que arredonde só para uma casa decimal. Deixa eu ver, pronto, olha, ele arredondou para cima. Talvez seja necessário em algum momento, mas enfim. A amplitude foi essa. E agora eu preciso saber quais são os intervalos, né? Intervalos. Os intervalos, não sei se vocês lembram, é a amplitude, ou melhor, é a amplitude, que a gente arredondou para 0,2, dividido pela quantidade de classes que eu tenho. Pronto. Que deu 0,04. Agora vamos montar a nossa tabela de frequência. Vai ser o seguinte. Pronto. Não sei se vocês sabem esse símbolo, vocês devem lembrar. Esse símbolo está dizendo assim, que é fechado na esquerda e aberto na direita. A gente vai precisar disso. A gente pega do primeiro valor, menor valor, então eu posso usar menor. Quem é o menor aqui da tabela? Menor em primeiro lugar. Pronto. E vai até o
menor mais o intervalo, né, que a gente está utilizando. Então, vai ser esse. Eu vou apertar F4 para amarrar esse valor, porque vai ser importante. Só que antes de continuar, deixa eu só fazer um negócio. Aqui vai ser a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Eu vou colocar esses dados aqui para ficar melhor da gente enxergar. Pronto, aqui. Aqui você vai ter, agora ficou melhor, 1,64 mais o intervalo. Vou apertar também F4 porque eu quero esse dado amarrado. Vezes 1. Pronto. Ótimo. O que vai aparecer aqui no início da segunda classe vai ser exatamente esse valor que na primeira classe estava aberto. Ok. E simplesmente agora eu preciso descer. Ótimo. Aqui eu posso puxar já. Centralizei. Bom, deixa eu copiar isso. Ficou melhor agora. Então eu tenho os meus intervalos de classe, não é isso? Eu tenho 5 classes. Então fechado para 1,62 e aberto para 1,66. Fechado para 1,66 e aberto para 1,7. Assim vai. E perceba que o último valor foi 1,82. E o valor mais alto aqui era 1,81. Se eu tivesse usado 0,19 como a minha amplitude, aqui daria exatamente 1,81. Então, obrigatoriamente, eu precisaria fechar essa outra banda aqui para contemplar todos os valores da minha tabela, tá ok? Então, como a gente arredondou, a gente pode deixar desse jeito. Então, vamos ler a frequência absoluta disso daí. Agora a gente vai utilizar um comando bem parecido com o que foi utilizado no exercício 1, que seria qual? Seria cont sys. Esse sys, ele está dizendo assim, você vai dar mais de uma condição, porque essa mais de uma condição vai ser o intervalo que você vai analisar. Pronto. Então, eu seleciono toda a minha tabela, ou melhor, o meu quadro, certo? Aí agora, ponto e vírgula, eu vou usar uma aspa e eu quero dizer que eu estou interessado nos valores maiores ou iguais. Aí eu fecho a aspa, vou utilizar um i de que esse daqui, pronto, do que 1,62. Eu estou dizendo que da minha tabela, do meu quadro inteiro, eu estou interessado nos valores maiores ou iguais que 1,64. Se eu tivesse dito só isso, a resposta seria, olha, existem 15 valores, mas eu não estou interessado nos 15, eu estou interessado nos que são menores do que 1,66. Então, eu tenho que complementar a minha fórmula, né? Então, eu boto ponto e vírgula e vou repetir basicamente a mesma coisa. Eu vou novamente selecionar a tabela, o quadro, e vou colocar F4 porque eu quero amarrar. Depois, ponto e vírgula, aspa, e eu quero dizer que ele é menor, fecho aspa, do que o segundo valor aqui, ó. Ficou difícil de ver, mas a gente sabe que é um L6, né? Então aqui ficou L6. Enter. Pronto. Então aqui está dizendo, olha, que existe 4 valores que satisfazem essa condição, que seria o L6, não é isso? Então existe 4 valores que satisfazem essa condição, que estão dentro desse intervalo. Agora a gente consegue, ok. Pronto, quanto deu o total? Soma, seleciona todo mundo,
Pronto, agora deu certo, né? Tinha errado algum detalhezinho. Ótimo. Então eu tenho a minha tabela de frequência. A partir daí eu consigo tirar a frequência relativa, a frequência relativa percentual, a frequência acumulada. Vamos fazer isso daqui, esses dados. Vamos pegar esses dados aqui. Então, a frequência relativa vai ser esse valor dividido pelo total. Não é isso? Lembrando que o total ele tem que estar amarrado. Ok. Diminuir a quantidade de casas decimais. Ok. Ficou melhorzinho. E agora desce. A frequência relativa percentual simplesmente vai ser a frequência relativa vezes 100. Novamente, diminuir a quantidade de casas decimais. E a frequência acumulada, você vai pegar a soma, esse número, 2 pontos, ele mesmo, lembrando de amarrar o M. Pronto, olha. 4. Quando chegar aqui, você conseguiu somar todo mundo, tá ok? Pronto, muito obrigado pela atenção. E essa aula realmente ficou bem extensa, mas eu acredito que vocês vão conseguir aproveitar alguma coisa dela.